a gente fala nesse tema presença, ou de meditações, mas especificamente de presença, que é um tema muito pé no chão, é um tema muito terreno, não é um tema dos anjos, da espiritualidade, algo inalcançável, né? Porque eu vejo algumas pessoas, alguns até influencers falando sobre presença, sobre meditações, com aquela voz pausada. Parece que é uma pessoa que não está morando no planeta Terra, né? Não está enxergando a nossa realidade política, econômica, não está enxergando tudo isso que a gente está vivendo hoje. Parece que é uma pessoa desconectada. E eu gosto de trazer muito isso para o pé no chão, dessa forma mais prática, dessa forma é, bastante do coração mesmo, né? E trazer esse coração de forma prática. Eu não sei fazer de outro jeito. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Olá pessoal, mais um módulo prático onde nós convidamos um especialista no assunto. Nesse módulo vamos falar sobre presença e já quero começar agradecendo a presença do Vinícius. Vinícius Andujar, nosso especialista em presença. E Pedro também, obrigado pela presença aqui, da gente compartilhar esse momento juntos mais uma vez, para trazer um pouco do que a gente desenvolveu de teoria no módulo de presença aqui para a prática por meio de um bate-papo, por meio de exemplos, de histórias e compartilhar com vocês que estão acompanhando esse módulo. Valeu, Rô. Valeu mesmo. Obrigado aí aos líderes e às líderes de plantão aqui para aprofundar mais um tema, talvez um dos mais fundamentais, né, do nosso programa. Por isso esse é um dos primeiros módulos, né? Ele funciona como a base fundamental para que o exercício da liderança vá na direção do que a gente acredita ser uma liderança espiritualizada. E aí, pessoal, tudo certo? Obrigado pelo convite, fico honrado de novo, né? Já fiquei honrado pela gravação do curso, dos módulos, aqui também no podcast. É uma alegria, o coração vibra muito estando com vocês nisso aqui que a gente chama de trabalho, né? Queria dar um olá também para todas as pessoas que se consideram líderes, que a gente está aqui para contribuir com a jornada de vocês e espero tornar essa jornada mais presente e mais leve também. A gente começa os nossos episódios um pouco diferente dos podcasts comuns, Vini. E ao invés da gente falar, o Vini é formado em tal coisa, especializado em tal coisa, né? A gente gosta de ir por um caminho mais pessoal, diferente, onde a gente possa acessar mais as nossas vulnerabilidades, digamos assim, mais o nosso coração, né? E aí ao longo do episódio a gente vai conhecendo um pouquinho mais de quem é o Vinícius. E para abrir, a gente quer trazer aqui 4 camadas da nossa vida, que é uma curiosidade, uma bobeira sua, algo que você sente raiva, algo que você sente medo e algo que é uma dor viva para você. Eita, começamos bem então. Começa pela bobeira ou pela curiosidade. Vamos lá. Uma curiosidade, uma bobeira sobre mim. Eu gosto de dançar sem regras. De dançar igual loucão, assim, soltar o corpo e extravasar. Esses dias até tava num bar cubano, ali na Vila Madalena. E aí é salsa, merengue, tudo mais, né? Tem um professor que fica dançando, ensinando a gente. Cara, eu comecei a dançar El Chan no meio da pista, assim. A galera começou a rir. Porque, tipo, é legal dançar, né, certinho e tal. Eu tava até com a minha namorada e ela fala, não, mas você tá dançando errado. Eu não quero dançar errado, eu quero dançar o que o corpo pede. Então, eu curto isso. Eu curto essas coisas. Boa. Que mais? Foi o medo? Não, vamos uma rodada cada um aqui, Rodolfo. Isso. Tá. Boa. Deixa eu pensar aqui. Uma bobeira minha. Essa vocês conhecem. Quando eu tomo café, Nossa. eu fico cantando o mesmo trecho de uma mesma música o dia inteiro. E o Pedro e o Vini são provas vivas disso. Quando eu tomo muito café, eu repito a mesma coisa todo o tempo. Inclusive, pego a mesma música e começo a trazer a melodia dela para falar frases sobre o que está acontecendo, sobre o que eu quero expressar. Enfim, É uma quase um bobeira talento minha. isso, né?
É. Isso aí foi complicado durante a gravação do programa. Meu Deus do céu. Bom, uma bobeira minha, cara, eu acho que assim, quem tá assistindo a gente pelo YouTube dá pra ver que música faz parte da minha vida, né? E eu sou bem o doidinho do air drummer, sabe? O que toca bateria no ar. Tem umas pessoas que fazem o air guitar e tal. Eu sou mais do air drummer, meu. Se colocar música alta pra mim, você vai ver minhas mãos assim, mexendo como se eu fosse um grande baterista de nada, assim. Boa. Vini, e quais situações ou o que aciona o gatilho da raiva em você? Porra, tem tantos, velho. Pensar um. Cara, ver que eu tenho o péssimo hábito de me cobrar muito. E, e aí, às vezes, quando eu me pego no pulo que eu errei, puta, isso me dá uma raiva, cara. Eu fico muito puto. Hoje de manhã eu fiz uma reunião e aí tava minha namorada e tava uma outra cliente nossa. Só que estávamos ali como parceiros de trabalho mesmo. E aí eu me referi a ela, a Fernanda, como se ela tivesse vindo para embelezar o ambiente. E foi um péssimo comentário, escroto, machista, assim. Eu fiquei muito mal na hora. Pedi desculpa para ela, pedi desculpa para outra participante, mas eu fiquei com raiva de mim mesmo. Porque é uma coisa que eu estudo tanto, é uma coisa que eu tento me aprimorar tanto e sou ser humano, escorrego hora ou outra. Então essas coisas me dão raiva. E Oh, vocês? legal, cara. Isso aí pega, hein? Bem legal. Sim. Pra mim, eu vivi isso hoje também. Quando eu sinto no meu corpo que tem algo estranho, ou conflituoso, confuso dentro de mim e eu não consigo encontrar a resposta. De alguma maneira isso me aciona um gatilho que eu começo a ficar irritado, com raiva mesmo. De ver as coisas sendo puxadas para um lado e para o outro, né? É um conflito interno. Viver essa raiva interna é intenso para mim. Enfim, e aí o caminho que eu costumo encontrar para sair dessa situação é meio que sublimar, né? Esses conflitos internos acionam esses gatilhos de raiva dentro de mim. Eu vou na mesma toada, que é a narcotização em mim, assim. Quem conhece bem o Enneagrama sabe que a narcotização é um dos mecanismos do tipo 9 do Enneagrama. E narcotização, cada vez menos ela é frequente na minha vida, mas quando ela acontece, a raiva vem. Por exemplo, celular nem tanto, mas às vezes TV, assim, começa a assistir um programa de culinária que tá passando, aí passa um e começa outro e fala, a torta, agora é o bolinho, agora aí eu vou indo. E aí passa 1 hora e meia, 2 horas, eu desperto, sabe? Aí eu olho e falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui há tanto tempo? Puta, eu fico puto, assim. Realmente dá uma raiva, assim, de se perder tanto tempo com coisa que não importa. Nunca, né? Boa. Vini, o que aciona o gatilho do medo aí em você? Cara, rejeição e abandono. Isso é pesado pra mim, tema de terapia há alguns bons anos já. Então, quando eu vejo que. Quando eu vejo, não, né? Quando eu sinto, na verdade, que tá acontecendo isso, e aí pode ser real ou pode ser criação do meu cabeção, esse medo vem. E é um medo quase base, assim, quase de morte mesmo. É bem intenso. Sim. Eu também sinto algo nesse sentido, assim, esse é um gatilho pra mim. O medo também vem junto com uma certa tristeza ou um encolhimento pra você? Sim, a tendência minha é de me afastar. Afastar, Ao invés, isolar. eu fico isolado. Ah, Então você vai me ver às vezes até em situações sociais mesmo, em grupos, que uhum, eu tô tipo de canto assim, tô afastado mas é porque alguma coisa ali me deu esse gatilho. E sim. aí eu me retiro ali.
meio que pra testar o amor das pessoas, saca? Uhum. Já tô começando a perceber Uma esse estratégia, mecanismo né? aí também, da estratégia. Aí, curioso, Vini, eu compartilho desse medo aí que você traz. E ele, eu acho que para mim vem uma tristeza muito profunda. Não reconheço tanto o medo, mas eu acho que ele tá por trás também. Mas vem uma tristeza muito profunda que acompanha e que a estratégia que eu uso é realmente também me isolar. Também tema de terapia. Estamos aí, né? Você, Pedro. Cara, me veio aqui de falar algumas doenças, assim. Eu acho que algumas doenças me causam medo, assim. Eu lembro que durante o Covid, acho que não só eu, né? Acho que uma galera, assim, mas eu fiquei vibrando bastante no medo, assim. Então, sabe, tossia, eu já falava, ferrou. E aí esse ferrou me causava uma ansiedade que durava uns 2, 3 dias, assim, até perceber que eu tava bem, sabe? Às vezes a minha cabeça cria as doenças de tão encanado que eu fico. É, então eu acho que isso é um medo, e é constante, é isso. Então eu acho que tem coisas mais profundas aí. E uma dor, Vini? O que dói hoje em você, seja na sua alma, seja em você mesmo? Cara, o que dói em mim é meu corpo inteiro hoje. Há uns 9 meses eu inventei de ficar saudável e de fazer academia. E tenho tido bastante sucesso nessa rotina, nesse aprendizado. E desde então eu vivo com o corpo dolorido. Eu lembro que uma vez até comentei com você, né, que você Foi. pratica CrossFit, eu já falei com o Pedro também, que se um dia essa dor passava, né, quando a gente acostumava, aí você falou, não, cara, uma vez você começa, vai ser pro resto da vida essa dor, não tem jeito. Então o que dói em mim é o corpo inteiro hoje. Boa. Eu também compartilho dessa dor. Pra mim é uma dor boa, assim. Eu gosto de acordar um pouquinho dolorido. Um pouquinho. Um pouquinho. Quando é demais também, aí dá uma, né? Mas uma dor que eu gostaria muito de trazer aqui é uma dor. É uma dor. Puta, eu não sei nomear essa dor, mas é meio que assim. Eu me sinto em vários momentos sozinho acreditando nas coisas que eu acredito. Eu falo muito de levar amor para o mundo corporativo e às vezes eu me sinto muito sozinho olhando para isso. Mesmo sabendo que eu tenho algumas pessoas com quem eu posso contar, eu não sei explicar, mas essa é uma dor para mim, que eu me sinto sozinho diante disso que para mim é algo importante. Então, é isso. Tô junto nisso aí, cara. Bom, é, cara, ficar tanto tempo sem encontrar pessoas que são importantes para mim é uma coisa que me dói, assim. E talvez me doa mais, até mais profundo do que isso, tem a ver um pouco com a narcotização, tem a ver com diversos processos. A questão de não só ficar sem se falar, mas daí só quando se fala, você fala, por que que eu faço isso, sabe? A dor de se perder naquilo que não é a coisa que realmente importa nessa vida, sabe? Isso pega pra mim. É curioso, né, quando a gente mergulha nessas emoções, nesses sentimentos que de alguma maneira abrem a nossa vulnerabilidade, o assunto fica diferente, né? O campo fica diferente, né? Queria muito, Vini, saber como é que você se ligou a esse tema de presença. O que precisou acontecer no mundo ao seu redor ou no seu mundo para você criar esse laço emocional, espiritual com o tema de presença? Cara, puta pergunta boa essa. Na verdade, eu acho que a minha primeira ligação com o mundo da presença não foi nem espiritual, foi mais uma necessidade de sobrevivência mesmo. É, se eu não me engano, o ano de 2011 foi um ano bastante desafiador para mim. Foi um ano onde eu estava no mundo corporativo, eu trabalhava numa área de marketing de uma multinacional em São Paulo, e na época eu morava em Mogi das Cruzes, que davam 70 quilômetros mais ou menos. Eu ia e voltava todo dia. E a rotina lá do trabalho, ir e voltar, trânsito, quase 3 horas de trânsito todo dia, foram gotas d'água para desencadear um processo de síndrome do pânico em mim.
E foi um ano bastante difícil, porque eu não conseguia entrar dentro de carro, por exemplo. Eu entrava no carro, já me travava, assim, era crise de choro, tetania, né, que é as mãos rígidas, os braços rígidos. A única vontade que eu tinha era ficar em posição fetal no chão, chorando. E aí eu fui procurar terapia. Até então, eu acredito que eu nunca tinha feito nenhum processo terapêutico sério, assim. E eu lembro que na época eu encontrei uma terapeuta que era uma terapeuta holística. E aí ela começou a me dar muitas técnicas, né? Ela trabalhava com reiki, com florais, com meditações. Eu comecei a me aproximar do assunto com ela. E foi essa pessoa que abriu esse mundo para mim, assim. E aí eu comecei a estudar, eu fui praticar yoga. Eu acho que eu fiquei bonitinho mesmo, assim, uns 5 anos mais ou menos, praticando assim. E aí foi onde eu entendi também a ligação espiritual da meditação, dos estados de presença. E eu fui olhando grande parte dos meus conhecimentos e dos meus processos, eu aprendi vivendo, né? Eu tenho algumas formações bastante importantes que foram viradas de vida e de chave para mim, mas eu gosto muito e eu boto eu dou muito valor àquilo que eu aprendi na prática, que eu aprendi na pele. E aí, vivenciando esses processos de meditações, vivenciando os processos de presença, eu pude ver a diferença que fez na minha vida. Quando estar presente me ajudou, por exemplo, a frear uma crise de pânico, por exemplo. Quando estar presente me ajudou Cara, me ajudou a não. Eu não sei nem se é um termo politicamente correto, mas eu vou usar porque é o que me vem agora. Não é enlouquecer. Porque por diversos momentos, e não só nesse ano, mas depois, outros anos foram acontecendo também, a vida foi acontecendo, né? Eu vi momentos em que eu estava ali na beira da linha, sabe? De perder o centro mesmo, de me perder. E foi nesse lugar, junto, claro, com o apoio de amigos, de profissionais, de uma série de rede de apoio que eu construí, foi nesse lugar, no lugar da presença, que eu consegui me reinventar, assim, que eu consegui me reconhecer, me reconectar àquilo que é mais importante para mim, que sou eu mesmo, né? Tirando tirando essas máscaras, tirando as cascas que são construídas através dos papéis que eu represento na minha vida, quando eu estou em presença, eu consigo realmente perceber aquilo que importa para mim, aquilo que me move na minha vida. Então, fez muita diferença na minha vida isso. A presença, ao entrar na sua vida, ela cura o que em você? Eu não sei se a palavra é exatamente curar, mas eu sei que ela me traz alívio. A presença, quando entra na minha vida, ela me traz a opção de reagir ou não a alguma emoção, a algum fato. Ela me traz a opção de ser uma pessoa melhor. E aí eu acho que a cura é uma consequência da repetição desses novos padrões possibilitadores. Quanto mais eu repito o caminho do meu coração, quanto mais eu vou indo em direção a isso, aí que vem a virada de chave real, a cura, né? É isso que eu percebo da minha história. Mas, num primeiro momento, ela vai nos sintomas mesmo, nos sintomas de ansiedade, nos sintomas de turbilhão mental, vai nesses sintomas de medo exagerados. Então, me traz esse pé no chão de falar, cara, aqui agora não tem nada acontecendo, né? Fora. Quando eu olho para fora, eu vejo uma mesa, eu vejo um copo d'água, eu escuto um som talvez de um pássaro, eu sinto um gosto diferente na minha boca. Então aqui agora não tem nada acontecendo. O que está acontecendo é tudo dentro da minha mente. E aí trazer esse distanciamento, quase esse descolamento, né, do checar real
do checar o que está acontecendo realmente, para o que está acontecendo na minha mente, talvez um grande benefício dessa presença aí. Cara, você trouxe uma coisa, Vini, que me marcou agora. Você trouxe assim, a presença te proporcionou opção de, e aí você falou, né? E faz muito sentido isso, né? A presença de alguma maneira te dá opções, né? Eu acho que quando a gente está sem presença, seja no exercício da liderança, seja na vida, quando a gente está sem presença, provavelmente a gente vai escolher um caminho, que é o caminho já determinado, ou instintivo, ou o da zona de conforto, né? E aí a gente não tem opção quando a gente não tem presença, a gente vai por aquele caminho. E você trazendo isso, me veio muito essa frase, né? A presença é ter opção, estar em presença é ter opção. Eu gosto muito de uma imagem que eu até uso em alguns treinamentos quando eu dou, que é de um carro sem volante, é um painel, uma foto de um painel do carro. Imagina você que está ouvindo a gente aí. É um carro sem volante, sem pedal de freio, de embreagem, de acelerador, não tem nada. Ele só tem uma tela e ele está numa estrada, parece até uma estrada de alta velocidade, assim, pelos rastros de luzes que estão cruzando na lateral ali. E é um pouco disso, né? Quando a gente está sem presença, a gente está nesse piloto automático. A gente não sabe para onde vai, então qualquer lugar serve. E o lugar que a nossa reatividade, nosso instinto nos manda, a gente vai. E, cara, na maioria das vezes não é um lugar muito saudável esse lugar, né? Às vezes a gente até precisa desse instinto para sobrevivência, mas é um modo de sobrevivência bastante cru, né, por assim dizer. Ele não é muito elaborado. É um nível de consciência que eu considero até um pouco baixo, julgando, né? Entrando aqui em julgamento. Uhum. Mas quando a gente traz essa presença, a gente consegue elevar até um pouco o nosso nível de consciência, de autopercepção, de autorregulação. A gente consegue ir para um lugar muito, muito diferente, muito mais saudável. E trazendo para o exemplo nosso aqui, né, para a liderança, quando um líder exercita a presença, primeiro com ele, óbvio, ele consegue se comunicar melhor com as pessoas que ele lidera. Ele consegue tomar decisões mais assertivas e menos reativas. Ele consegue, inclusive, montar ou pensar estratégias, planejar estratégias muito mais factíveis, muito mais certas do que se ele só vivesse reagindo através dos eventos, através das pessoas que chegam até ele, dos acontecimentos, da influência do mercado, qualquer coisa que seja. Então ele pode ser uma pessoa mais conectada no coração. Acho que é isso. Tenho duas perguntas, mas acho que a pergunta inicial, talvez, eu fico me perguntando, para a gente é um lugar muito conhecido, né? A presença e todo o tema. Mas fico perguntando, será que todas as pessoas entendem o que a gente fala quando a gente fala presença? Você tem mais contato com pessoas nesse tema? E aí talvez, qual que seria um jeito das pessoas entenderem especificamente o que é presença? Quando a gente fala, presença, parece uma entidade, né? E eu já inclusive tive grandes conversas dentro de Uber com os motoristas falando sobre meditação. Eu sou desses que gostam de puxar assuntos aleatórios. E um dos caras desses motoristas me perguntou, né, se tinha alguma relação com a religião até, né, a meditação. Eu sei que não é muito a sua pergunta, mas eu achei interessante contar essa história agora. E aí o cara trazia, assim, com passagens, com tudo mais do livro sagrado, né, da Bíblia, citando termos religiosos ligados à meditação e tudo mais. E é muito difícil quando a gente entra no grande conhecimento popular, assim, né, a gente tirar esse estigma, quebrar um pouco esse paradigma, né?
Porque as pessoas aprendem que presença e que meditação são a mesma coisa. E na verdade são coisas diferentes. E aí eu consigo trazer um pouco a sua pergunta, né? O que é Gostei. presença e se todo mundo entende o que é presença, né? Primeiramente, presença é o estado natural nosso. Isso não é uma definição minha, é uma definição do Jon Kabat-Zinn, que é o cara que sintetizou e trouxe o mindfulness aqui pro Ocidente, né? Presença é o estado natural nosso de contemplar o aqui e agora, quando a gente se desvincula do passado e do futuro, né? Quando aquele turbilhão mental que a gente fica remoendo coisas que nos aconteceram ou coisas que possam acontecer, trazendo passado e futuro para o mesmo lugar. E quando a gente se destaca desses dois tempos, a gente está presente. A gente está no aqui e agora conectado realmente naquilo que é importante para nós, que é o que vibra de mais importante dentro da gente. Tem pessoas que usam a respiração para fazer esse processo, tem pessoas que usam sons, né? Os mantras também ajudam muito, tem pessoas que usam a visão, ficar observando de forma ininterrupta algum objeto. Muitas formas existem. E aí sim a gente pode entrar na meditação. A meditação é só um meio para você conseguir presença, né? Entre tantos outros meios que existem. Mas a meditação, quando a gente olha lá atrás, lá nos escritos sagrados aí dos sutras, nos escritos sagrados do budismo, né, de sei lá quantos anos atrás, 5.000 anos, 4.000 anos, não sei direito as datas. 5.000 anos acho que não, né, que daí já vai para o Egito Antigo. Mas quando a gente olha muitos anos atrás, a meditação que era feita e que era praticada era um ato religioso e de conexão com o divino que aquelas pessoas acreditavam, um meio de expandir consciência, somente através do notar em si aquilo que se é, né? E isso, claro, fica dentro dos monastérios, para os monges, para as monjas e muito mais no Oriente do que no Ocidente. Quando a gente traz a visão do mindfulness, que é uma visão mais científica, né, que ela surgiu na Universidade, se eu não me engano, da Califórnia, na década de 70, foram trazidas técnicas do Oriente, né, do budismo, tanto tibetano quanto chinês e tudo mais, do hinduísmo também, e foram trazidas técnicas e sintetizadas de formas práticas aqui para o Ocidente, através de estudos científicos, de grupos de estudo para entender qual era o benefício exato no cérebro das pessoas, os benefícios hormonais. Então, tem uma série de estudos, quem tiver interessado pode pesquisar, que prova, por A mais B, com estudos científicos e publicados, os benefícios reais da meditação. E a presença, voltando de novo, eu vou e volto, né? Voltando à pergunta do Pedro, ela é o resultado de uma meditação bem feita, pode-se assim dizer, né? E lembrando que a meditação não é o único jeito de se obter presença. Eu fiquei provocado com esse insight do Rodrigo, assim, na sua fala, assim, sobre a questão das opções, né? E aí eu pensei no exercício da liderança, e me faz muito sentido. Vou até contar um pouco aqui, umas coisas que eu vi essa semana para emendar a pergunta, a pergunta precisa ser explicada. Para quem puder, ouça ou assista aí o podcast do Joel J com o Murilo Gun. O Murilo Gun é um cara que vem retratando bastante sobre espiritualidade, né? É um cara que veio do mundo do stand-up, depois foi para o mundo do empreendedorismo e da criatividade, e hoje está muito ligado ao empreendedorismo e à espiritualidade, né? Que é um lugar onde eu gosto muito também. E ele estava falando da transformação que teve nele, assim. Ele sempre foi um cara muito criativo e pioneiro, sempre. O Murilo Gun foi um dos primeiros caras a receber prêmios sobre site de internet, se não me engano, em 1997, ele tinha 16, 17 anos.
Depois ele foi um dos primeiros caras do stand-up. Depois ele foi um dos primeiros caras a falar sobre criatividade de forma concisa. Eu diria que de uma certa forma, de uma forma mais pública e popular, talvez seja o cara hoje mais falando sobre espiritualidade. Não é o pioneiro, mas é o cara que está levando isso para as empresas num ritmo mais acelerado, assim. E é um cara que fez muito sucesso nesses lugares, né? Porque sempre foi um cara esse pioneirismo sempre trouxe muito sucesso para ele. Então, os cursos de criatividade dele, ele abria curso presencial, tinha 2, 3 mil pessoas, vendia horrores, assim. E um dia ele tinha essa empresa de curso de criatividade com 25 funcionários e um sucesso total, assim, ganhando milhões. E ele chega em casa tremendo com burnout. E dali para frente ele começa um processo de menos, de tirar de dentro de si, se esvaziar das coisas, né? Imagina um cara cheio de ideias, criativo, que não para, com a cabeça a milhão, considerado pelo mundo aí afora o sucesso, se a gente for medir a partir dos padrões, e dentro de si não era um sucesso. E aí, a hora que ele cai essa ficha, ele começa a se esvaziar a partir dos processos de presença, espiritualidade, meditação, autoconhecimento. E ao se esvaziar, ele começa a perceber que a criatividade que ele tinha era uma criatividade superficial. Que eu acho que traz muito isso que o Rodrigo trouxe. Só que do ponto de vista de ser empresário, a provocação que eu faço, e essa provocação se torna uma pergunta, é: será que o que as pessoas e os líderes entendem como criatividade e empreendedorismo, sem presença, é uma limitação absurda? E eles acham que não é. A cultura talvez venda hoje que o fazer mais e se encher de coisas, ideias e conhecimento é o que traz o sucesso. E eu acho que o Gunn, ele é um cara que está trazendo muito um outro lado do esvaziamento como condução de um empreendedorismo que realmente preenche dentro e acaba, no final das contas, dando certo fora também, porque é um cara que continua fazendo muito sucesso. E aí a pergunta que eu te faço é: você acha que a liderança hoje, ou o empreendedorismo hoje, no modelo tradicional, sem presença, realmente é um empreendedorismo livre e criativo? Cara, eu acho, não, eu tenho certeza que não é. Não é um empreendedorismo livre e criativo. E eu te falo por quê. Porque quando a gente vira fazer humano ao invés de ser humano, a gente só fica fazendo as coisas, fazendo as coisas, fazendo as coisas, fazendo as coisas. A gente, hora ou outra, vai estar conectado em aspectos motivadores externos. Seja uma tendência de mercado, seja por grana, seja por, não sei, por algum nicho de produto, Uma para meta? atender, alguma meta, para atender algum público específico. A gente vai estar sempre ligado fora. Só que o que a grande maioria esquece, e eu falo de um lugar de fala muito que doeu perceber isso, que a grande maioria esquece é que o dinheiro, as metas, elas são consequência de quando a gente está presente, quando a gente está fazendo as coisas a partir do coração. E se a gente, eu sei que vocês, né, o Rô e o Pedro aqui, falam muito disso na liderança espiritualizada, quando a gente não está presente, a gente está só reagindo aos estímulos externos. Então você está no piloto automático. O que é aquilo que você acha que é criatividade é alguma coisa que você espremeu, que você forçou, que você suou e sangrou, né? O sangue, suor e lágrima, o famoso ditado que eu acho péssimo, que as pessoas atribuem ao sucesso. Sangue, suor e lágrima, nossa, é um negócio bem legal. É o mesmo lema da guerra, né? Ou no pain, no gain, né? Essas coisas assim que tem Crença muito. limitante. Então, você espremeu e saiu algo. Mas por que você estava se cobrando? Você estava se... A que custo tudo isso saiu? Né? Que custo de qualidade de vida, que custo de tempo de qualidade com a sua família, com filhos, quem tem, com seus parceiros, que custo tudo isso saiu? E aí,
bater no peito e falar que isso é sucesso para uma grande fatia da população mundial, isso infelizmente ainda é verdade. Só que para as pessoas que já estão mais despertas e já estão conseguindo fazer esse trabalho de reconexão consigo, de reconexão com as coisas que realmente importam no mundo e em si, isso deixou de ser um modelo de sucesso. Né? Até pouco tempo atrás era muito valorizado a pessoa que era workaholic, que se matava, né? Eu lembro de ter amigos que falavam isso, não, eu trabalho não sei quantas horas, eu sou super valorizado e tal. E aí você olhava para a esposa, estava meio triste, meio ali xoxa, meio, né? Querendo dar um toque pro cara, mas não acontecia. E hoje não. Né? Então, por isso que quando você me pergunta se é um modelo criativo, sustentável, né? Uma coisa duradoura, não sei nem se foram essas palavras que você usou, Sim, mas foi isso que eu entendi. sim. Eu acredito que não, porque isso tem um prazo, né? E o mundo hoje, por mais capitalista que seja, ele pede também essa conexão humana. Ele É. pede também essa conexão com aquilo que é mais importante para nós, que são as pessoas. Cara, você falou um negócio que é isso, né? Você falou assim, as pessoas têm que espremer. Aí eu imaginei um espremer mesmo. Sabe aquele pano que molhou? E aí você já secou ele, já não tá mais pingando, mas aí você pega e torce, assim, espremer. E o exercício da liderança, isso são palavras usadas nos jargões corporativos. Tipo, tem que Uhum, espremer o cara para sair. Eu já ouvi isso, acho que vocês já ouviram também. com certeza. Olha a metáfora, né? Se você tem que espremer o cara para sair, significa que ele não está molhado. Vamos usar essa metáfora. Você está tentando tirar pingo. É isso. O contentamento dos resultados está baseado no pingo. Olha como a metáfora ela é poderosa, né? Se você chegou num nível que você precisa espremer a si mesmo para conseguir entregar, e espremer seus funcionários para conseguir entregar, significa que os seus resultados vão ser pingos. Quando seria muito melhor que se deixar de ser pano e se tornar balde, se tornar rio, se tornar cachoeira, entendeu? Que não tem que espremer Oceano. nada. Sai, porque quando a gente entra em presença, a gente se torna o conhecimento. A gente não tem mais, não faz o conhecimento. A gente se torna o líder. E de uma forma, quando eu falo se torna, é porque a gente é quem a gente é. Não precisa, não tem mais o esforço, não tem mais o espremer, né? Eu achei muito legal isso que você trouxe, assim, do ponto de vista de espremer. Cara, eu lembrei de uma história que aconteceu não faz muito tempo, deve fazer uns 2, 3 meses. Eu estava dando uma turma de liderança, autoconhecimento e feedback numa empresa muito grande, um cliente muito grande. E aí nessa turma tinha um gerente comercial e a área dele era norte e centro-oeste, que são áreas para a área comercial e daquele cliente específico, áreas desafiadoras, que são áreas muito tradicionais, que ainda de acordo com as palavras dele, né, o conhecimento de São Paulo ainda não chegou lá, né? E por mais que eu discorde um pouco dessa frase, foi a frase que ele me trouxe. E ele era um cara que nasceu na começo da década de 70. Então ele era de uma geração anterior à minha. E ele já tem liderados que nasceram na década de 90, 2000, nos seus 20 anos. E ele estava com uma dificuldade, ele trouxe para mim, no meio no segundo dia, era um treinamento de 3 dias, no segundo dia ele me chamou de canto e falou, Vinícius, eu estou com uma dificuldade, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho liderados que eu não consigo conversar com eles, eu não consigo engajar eles, eu não consigo motivar eles, porque para mim o que me motiva é dinheiro. Para mim o que me motiva é saber o quanto eu vou ganhar, se eu vou receber se eu vou bater minha meta, se eu vou receber a minha porcentagem no fim do mês, tudo mais. Para eles, não. Como é que eu faço? Cara, me veio assim um pensamento, uma luz na hora, eu dei umas 3 respiradas profundas olhando para ele, assim, ele estava bem sensibilizado com a causa. E aí eu comecei a contar a história desde a Revolução Industrial pós-guerra, de como era, o que era pedido para as pessoas no ambiente de trabalho, que era um ambiente de trabalho muito braçal, que as pessoas precisavam exigir a força, reconstrução de cidades, indústria e o caçamba e o cacete a quatro. Então, muitas coisas pediam que fossem braçal
o movimento das pessoas no mercado de trabalho. Depois, quando começou, né, a criar a década de 70, 80, começaram a criar novas tecnologias e tudo mais, a gente tem um pouco da era mais mental, né? Foi criada a internet, criou novas tecnologias, muitas coisas avançou nessa área mental. E hoje em dia a gente está num momento em que a soft skill que se pede dentro do mundo corporativo é a conexão com as pessoas, a conexão humana, é o emocional. E ele era um cara, de acordo com as palavras dele, que não tinha isso, mas que ele estava aprendendo ali, estava muito interessado e que via a diferença na vida dele. E aí, quando eu contei toda essa história, ele também respirou umas 3 vezes, assim, o olho dele encheu de lágrima. E aí ele falou, cara, você acabou de mudar a minha vida. Eu estava aqui desacreditado. Eu ia sair desse treinamento e ia pedir demissão. Eu achei que eu não podia ser mais líder, que eu estava desatualizado, defasado. Porque eu tenho recebido feedbacks em cima de feedbacks dos meus líderes que eu não estou tendo resultados positivos e não estou engajando o meu time. Mas quando você contou toda essa história, eu conectei. E eu conectei que eu preciso me conectar com essas pessoas, né? Internamente eu percebi que eu preciso me conectar com essas pessoas para entender o que motiva elas, para entender o que engaja elas. E claramente não é dinheiro, não é pressão, não é nada disso. Eu preciso entender com quem eu estou conversando, eu preciso me aproximar dessas pessoas. E claro, teve uma série, né, um treinamento para o cara chegar nessa conclusão, mas a grande base desse treinamento, de diversas ferramentas que ali foram apresentadas, era a presença. Porque em presença, esse cara pode perceber, ele estava ali com o coração totalmente aberto, me ouvindo, e em presença ele pôde perceber esse puta insight que mudou a vida dele. E ele me agradeceu, ele ficou me agradecendo, virou, sabe, uma coisa muito bonita, assim, uma parceria muito legal, eu tenho contato com ele até hoje, a gente conversa às vezes, mas foi uma história que me lembrou e que eu acho que ilustra bastante o poder da presença. Cara, eu ouvindo o ponto que vocês levantaram ali sobre a presença e eu vou chamar de flow, né, que é o fazer natural, o fazer sem esforço, né? Eu gosto muito desse caminho. E eu gosto muito do outro caminho também, que é o caminho do suar. Eu vejo beleza nos dois caminhos, desde que você saiba o que você está fazendo. E assim, né? Dá pra suar com presença, né, Rô? Oi? Dá pra suar com presença. Exato, exatamente. Com certeza. Tem a história famosa, né, da catedral. O cara chegou ali, né, viu um pedreiro subindo um muro e ele ali colocando um tijolo após o outro. O cara perguntou: opa, tudo bem? Bom dia, o que você está fazendo? Ele: desde que eu cheguei aqui, há vários dias eu venho colocando um tijolo em cima do outro. Não aguento mais isso. Todo dia a mesma coisa. Aí ele: bom, acho que se eu continuar falando aqui eu vou atrapalhar, né? Deixa eu sair daqui de perto. E aí, cruzando a esquina, ele viu outro rapaz fazendo a mesma coisa. Os mesmos tijolos, né? E ele perguntou pro rapaz, né? O rapaz estava cantando, assoviando, né? Falou: ué, o de trás estava parecia meio emburrado, deixa eu ver o que esse tá fazendo, né? Opa, tudo bem, bom dia, você tá fazendo? Ele: já há alguns dias eu venho colocando tijolo atrás de tijolo. Porque no final disso tudo eu vou fazer uma grande catedral. Não sei se eu vou estar vivo até ela ficar pronta. Mas eu sei que um dia ela vai se tornar uma catedral imensa. Então eu acho, assim, eu vejo a beleza do suor, né? Na construção de algo grandioso. Não sei se sempre a gente vai percorrer um caminho onde o fluir natural vai acontecer sem esforço da nossa parte, né? Eu gosto muito de praticar exercícios físicos
E a maioria dos esportes que eu pratiquei na minha vida precisava de um certo esforço. Mas era legal, assim, desde que eu gostasse daquilo que eu estava praticando, né? Então, eu vejo muita utilidade nesse caminho do esforçar-se, desde que haja um propósito por trás daquilo que eu estou fazendo. E eu venho muito buscar esse caminho do fluir de uma forma natural, que para mim é bem desafiador, a partir dessa presença. E talvez porque, para mim, o fazer ele tem muita importância, e o não fazer, nos meus julgamentos, ele é menos importante do que o fazer, né? Então eu vivo esse desafio diário de reconhecer tão importante quanto o fazer é o não fazer, tão importante do que o falar é o silêncio. E eu venho aprendendo a lidar com esse momento de pausa, de silêncio e de presença antes do fazer. E eu posso provar isso aqui porque eu estou desenhando uma palestra sobre comunicação não violenta, né? E outra sobre liderança, que normalmente eu faço contato comercial vendo e faço ali, né? Tipo, não, vou fazer rapidão aqui, pá, faço, flui, né? Pá, faço, me esforço, tal, e faço. Mas parar antes de tudo para pensar, construir, respirar, ficar no silêncio de não ter respostas para depois ter as respostas, né? Que o Murilo Gun fala muito isso, né? O período de incubação é muito desafiador para mim. E eu acho que isso tem me ensinado muito, assim, de novo, da importância do fazer e do não fazer, do falar e do silêncio. As duas coisas são tão importantes quanto, sabe? Diga. Eu posso fazer uma provocação aqui? Claro? E aí talvez seja só uma questão de semântica, mas eu vou provocar mesmo assim. Quando você fala que você vê valor no esforço, me vem uma imagem de uma pessoa realmente assim suada, uma pessoa, sabe, assim, quando a gente está fazendo esforço para algo, a gente está movendo uma energia interna em direção àquilo muito grande. E como seria se a gente trocasse a palavra esforço por intenção? Porque a intenção, na minha opinião, ela pode ser muito mais transformadora e muito mais possibilitadora do que o simples esforço. E as coisas, e também pode ser muito mais realizadora. Porque sempre por trás de um esforço tem uma intenção. O esforço é como a gente consegue, talvez, materializar esse movimento, trazer essa energia de dentro para fora. Mas quais outras coisas são possíveis a partir dessa mesma intenção que não exija esforço? Entendi. Bom, eu repito então, né? Porque aqui para mim isso chega como o esforço é uma opção dentre várias outras que existem, né? E aí eu acho que esse convite de novo a estar presente para essa pergunta que você me trouxe é isso, né? Quais outras opções em estado de presença eu posso escolher além dessa que é o esforço? Eu não sei essa resposta. Essa é uma boa pergunta. módulo de o módulo de onde a gente vê as perguntas poderosas, né? Essa é uma boa pergunta, uma pergunta poderosa. Eu não sei a resposta, mas vou ficar com ela, em presença e em silêncio. Porque eu acho que o caminho mais conhecido para mim é realmente o caminho do esforço, do me esforçar na direção daquilo que eu intenciono. Faz muito sentido. Colaborando um pouco com a conversa, eu acho que tem uma questão semântica importante, né? O Vini falou isso. O esforço, semanticamente, mas não acho que talvez seja a intenção aqui, para mim ele parece a ação para além da ação.
Ou seja, eu estou fazendo, mas eu tenho que fazer mais. E eu acho que o Rô traz muita importância da ação na concretização das coisas. Então tem que ver qual é a semântica, né? Eu acho que o esforço, quando a gente diz esforço, de estar forçando, né? Eu acho que o esforço tem isso, É de estar isso. forçando alguma coisa, você perdeu a presença. E a presença é muito, na minha compreensão, estar conectado com o campo e agir a partir desse campo. E às vezes esse campo fala, cara, não é agora. Talvez seja daqui a pouco. Talvez não seja nem. E aí o esforço pode estar sendo forçar algo que não é para ser agora. Agora, no sentido de estar em ação para realizar alguma coisa e e não sem força, eu acho que se o esforço diz sobre isso, sobre essa ação em nome de uma realização, eu acho que inclusive ela pode ser a partir da presença. O Rô traz uma coisa aqui que eu acho que é muito legal de experiência, que são as artes marciais. O Rô, né, e me peço a liberdade de falar em nome dele, mas ele pode falar melhor do que eu. O Rô, ele é karateca, né, professor, faixa preta já. Quantos dan, Rô? É o primeiro Dan. Eu faço Primeiro desde os dan. 11. Quanto tempo dá isso? E aí traz essa sabedoria do movimento e da ação a partir da presença. Porque assim, tem uma coisa que ensina a presença, na minha opinião, de uma forma linda, a partir do centro físico, é artes marciais. Uhum. Então, a partir dessa presença e conectado, fala, agora é a hora do movimento. Agora é a hora de desferir o golpe. Mas é agora. Eu acho que essa é a ação e o suor em nome da presença. O Sem presença, o golpe vira luta. Ele deixa de ser arte marcial e vira luta. Que é aquela pessoa que sai dando golpe igual um desvairado, Uhum. e se forçando além da conta, né? Então, acho que essa semântica talvez faça sentido Faz para muito mim. sentido. Uhum. Faz muito sentido. Muito bom. Amarrou bem. Se um gênio da lâmpada chegasse para você e te desse um pedido, só um pedido, qual pedido você faria a esse gênio da lâmpada? Só que tem um detalhe. O que você pedir vai para você e para o mundo inteiro. Caramba. Pô, quando é pergunta profunda assim, você pode mandar antes, né? Pra eu pensar um pouquinho. Que vai pra mim e pro mundo inteiro. Eu vou por um lado um pouco mais filosófico da situação. Eu acho não, tenho certeza, que eu pediria pra esse gênio que houvesse paz no coração. E eu acredito muito que se todas que estão nos ouvindo puderem praticar e exercitar essa paz no coração, mas uma paz no sentido profundo, no sentido de conexão com aquilo que cada um acredita de divino, de um lugar onde nada falta, onde tudo existe, tudo já tem. Esse lugar eu gostaria que eu vivesse esse lugar, que todos pudessem viver esse lugar. Eu acredito que grande parte dos maus ou dos males da nossa humanidade seria remediado ou seria curado. E o que precisa acontecer na prática? O que você precisa ver acontecendo para saber que o pedido foi atendido? Tem uma palavra que está me vindo bastante, mas eu não sei se ela é uma coisa que eu consiga ver, mas sentir, que é a equanimidade. Eu preciso sentir que há essa equanimidade no mundo. Que é equanimidade, né? Equanimidade é exatamente esse lugar onde ninguém é maior que ninguém. Ninguém é menos e ninguém é mais. Todos somos o que somos e somos iguais.
perante a nós mesmos, ou perante algo maior. Eu acho que a partir do momento em que eu sentir isso, de verdade, porque por enquanto eu flutuo entre sentir e isso ser uma teoria, eu acho que esse pedido vai ter sido aceito ou realizado. Ô, Vini, como é que, para a gente finalizar, fala um pouco sobre o seu trabalho, ofereça a ele, venda-se, fale dos seus contatos, onde o pessoal te acha. Bom, vamos lá. O lugar mais fácil de me achar é no Instagram, que é @ViniciusAndujar, ANDUJR, é um sobrenome um pouco diferente, então as pessoas às vezes confundem. Lá é um lugar, um ponto de contato que eu tenho com as pessoas, onde eu compartilho um pouco da minha vida como em formato de diário, assim, de coisas que eu preciso lembrar no futuro, coisas que são importantes que eu estou vivendo no momento, que eu gosto de marcar isso. Como se fosse uma página da minha vida aberta lá. Eu gosto de compartilhar um pouco lá. O meu trabalho hoje, eu atuo em algumas frentes. Eu atuo como na frente de treinamento e desenvolvimento de pessoas, de líderes e de pessoas dentro de organizações. Então, através das ferramentas de presença, de comunicação não violenta também, um pouco. Falo bastante sobre masculinidades, é um tema bastante atual que eu tenho falado dentro de empresas, que é um tabu ainda, né? O mundo corporativo ainda é bastante machista, mas estamos trabalhando para que isso diminua. E também atuo como terapeuta em sessões individuais, em sessões clínicas, hoje somente no formato online, através de videochamada. É um pouco do que eu atuo do meu trabalho. Queria falar também do meu podcast, já fazendo o meu jabá aqui, né, que chama Despertar Interior. Tá nas principais plataformas aí, tanto como Spotify e outras. Lá você vai acompanhar, tem acho que mais de 20 meditações guiadas por temas e tudo mais. Escolha lá qual é o teu momento atual de vida, o que mais faz sentido para você, o que você está precisando. E boa viagem. Obrigado, irmão. Obrigado pela presença, por compartilhar essa sabedoria e de uma forma tão humana assim. É isso que a gente acredita, né? O Rô me perguntou, quando a gente estava conversando sobre esse podcast aqui, falou assim, cara, o que você acha de a gente abrir um pouco as nossas experiências ou as nossas verdades durante o podcast? E eu acho que a gente chegou numa conclusão que não faria nem sentido ser o contrário, né? Porque a gente está aqui num podcast que está relacionado a um programa sobre liderança espiritualizada, onde talvez as matérias-primas sejam o afeto, a compaixão, e o acesso a essas matérias-primas seja a vulnerabilidade. Então, a gente acredita nesse líder, faz sentido que a gente faça isso, e eu diria que você fez de uma forma incrível. Assim, é muito bonito ver a sabedoria e a especialidade mesmo, sabe? O especialista a partir do ponto de vista da vulnerabilidade. Isso é muito bonito de ver e você é uma referência para mim nesse sentido, cara. Parabéns. Gratidão, irmão. Eu gosto e eu acredito bastante, né? Obrigado, gente. Obrigado a todos que ouviram, ficaram até agora no podcast. Espero de coração que a presença tenha se feito presente durante esse podcast e que você possa sair daqui se questionando como ter isso mais na sua vida, como você praticar mais esses campos de vulnerabilidade também, e exercer a sua liderança, seja em casa, seja com os amigos, seja num projeto, seja na sua empresa, seja como líder ou não, e exercer essa liderança a partir desse sistema da presença, e experimentar o novo, aquilo que não foi pensado antes, o flow de uma outra forma. Gratidão a todos, gratidão ao amigo Rodrigo de novo pela parceria e novamente ao convidado amigo Vinícius. Um abraço a todos, valeu! Valeu.